Diz assim, vou ler e você acompanha em nome de Jesus, Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo, né? Foi domingo, foi falado da predestinação aqui, né? Nós temos até uma palavra sobre isso, não foi domingo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito pode ser permissão, pode ser aprovação, tá? Para o louvor da glória da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito do que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a dispensação da plenitude? Na totalidade de todas as coisas, né? De todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que também tendo nele crido, foste o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa, no qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode. Começa a agarrar agarrou no botão, né? Tirou? Nós falamos aqui no domingo na EBD, nós falamos muito, obrigado pastor André, sobre esse negócio de predestinação. Aí eu comentei aqui na EBD, que ele estava, que nós não temos esse poder de dizer que ninguém é predestinado. Primeiro porque eu não conheço o seu amanhã. Amém? Eu posso chegar para o diácono Anjo e falar, não, o diácono Anjo é predestinado. Amanhã está lá fumando maconha lá fora. Entendeu? Alguém pode olhar para mim assim, não, se pastor Robson é muito usado, isso aí é predestinado ao céu. Aí amanhã eu largo a mulher, vou arrumar a mulher na rua. Então, nenhum ser humano tem essa capacidade, mas Deus tem. Pastor, por que Deus tem? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E quando Paulo ele escreve essa epístola, ele vai falar da predestinação somente relacionada a Deus. Porque ele fala, a qual Deus nos predestinou. Então ele está falando que, se vocês aceitaram Jesus, vocês estão bem, estão recebendo, foste selado, é porque Deus predestinou vocês para a salvação. Aleluia. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não perde, porque na plenitude do tempo Deus separou vocês. Aleluia. E os selou. O que é selo, irmão? Selo é o que? É algo que dá legalidade e autentica uma correspondência. E só pode abrir a correspondência quem é dono. Ou seja, se Deus te selou ou se Deus te selou, ninguém pode te trocar. Só o dono. Aleluia. Só o dono. Amém? Só o dono. Então, por isso que ele fala sobre isso. Que na plenitude dos tempos, na sua redenção. Então, querido, Paulo está falando não somente de uma vida humana na terra, mas também está falando da sua vida para o céu, né? Que Deus nos predestinou para a grande salvação. Então, nós fomos selados. Não abra mão do seu selo. Glória a Deus. Não abra mão da sua vida espiritual. Não barganhe a sua salvação. Aleluia. Não brinca de ser crente. Aprenda uma coisa: o diabo não brinca de ser diabo. Demônio não brinca de ser demônio. Mas tem crente brincando de ser crente. Não adianta. Infelizmente, não era para ser assim, mas é. Amém? Então, nós temos que fazer de tudo para garantir a nossa salvação. Amém? E nós estamos falando sobre arrebatamento, né? Eu já falei de tanta coisa sobre arrebatamento. Falei dos elementos atrelados ao arrebatamento, Jesus Cristo, o arcanjo, né? Falamos da trombeta da igreja. E na semana passada nós começamos a falar sobre esses elementos também, só que agora falando de surpresa. Por que é surpresa? Voltando, eu estou repetindo o que eu falei semana passada, porque só vai ser surpresa para quem for. Para quem fica vai ser choro e lamento, principalmente quem brincou de ser crente. Amém? Tem gente que não entende como pode uma pessoa ser tão usada, ora, prega pra caramba, mas é um pilantra na sua vida própria, né? Ele é uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Muito alguém está com perfume forte, quem é? Hã? É você? Eu estou resfriado e está forte, contaminou o ambiente todo. Seu ajuda? É caiaque? É Kaique?
Cara, eu estou sentindo aqui, olha que eu sou alérgico, não posso, eu não uso. Eu vou nas pregadas, nas igrejas aí, me dão esse perfume, me dão aquele montão de coisa. Eles elas pegam tudo. Eu não uso nenhum. Eu sou totalmente alérgico. Se eu entrar num banheiro, acabar de ser lavado, tiver aquele cheiro forte, eu nem entro. Não dá. Se eu entrar, já era. Daqui a 5 minutos começa a corrida. Sou super alérgico. Né? Já fiz exame de alergia. O cara mandou tanta coisa. Não é de Deus. Não vou parar tanta coisa. Então vamos lá. Então, o que acontece? Surpresa vai ser para quem vai. Né? Para quem fica vai ser lamento. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Tá bom, meus irmãos? Outra coisa que nós falamos semana passada foi sobre a invisibilidade. Não é verdade? Porque a expressão grega para definir esse evento, né, como a própria palavra arrebatamento, né, que é herpásio, denota por meio de força, capturar, roubar, carregar, né, para longe ou levar embora. O arrebatamento vai ser algo tão rápido que ninguém vai conseguir ver. Imagine, você está conversando com uma pessoa e a pessoa vai subir na tua frente e você não vai perceber. Só depois que isso vai. Cadê fulano? Está conversando comigo aqui agora? Entendeu? Então, é uma coisa tão rápida, é uma coisa tão perfeita, que só Deus tem capacidade de realizar. Aleluia. Amém? Né? E eu até falei aqui uma vez, acho que na primeira aula ou na segunda, né, que o arrebatamento ele vai ser uma coisa universal. Então, se não acontecer agora aqui vai ser noite, no Japão vai ser dia, Estados Unidos está anoitecendo, né? Em outro país é tarde, em outro país é madrugada. Então vai ser uma coisa no mesmo instante no mundo todo, independente de fuso horário ou não. A gente tem que entender uma coisa: quem precisa de tempo, agenda, cronômetro somos nós. Deus é dono e Senhor do tempo. Aleluia. Amém ou não amém? Né? Tanto é que a Bíblia fala que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós não temos como entender essa capacidade de Deus. Isso é algo sobrenatural. A luz leva 9 minutos do sol até chegar na terra, né? Existe aí uma velocidade da luz que é 360 mil quilômetros por segundo, que se a gente for numa lua aí, tem que levar quase um mês viajando num planeta desse aí. É em fração de milésimo de segundo. Um anjo vai daqui até lá, de lá até aqui. Pastor, e Deus? Quanto tempo ele leva daqui até lá? Não leva tempo nenhum. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Bom, isso é coisa... A minha irmã não gosta muito que eu fale isso não, mas é coisa de doido, irmão. Fala a verdade, Diaconisa André. Como é que pode? Né? A luz leva 9 minutos do sol até aqui. O homem leva meses para chegar no planeta ou na lua, né? É uma coisa assim, anjos, em frações de segundos vai daqui o céu, do céu aqui. E Deus? Deus não precisa de fração nem nada. Ele está em todos os lugares ao mesmo. Como pode entender Deus? Como pode entender Deus, irmã Glória? Glórias a Jesus, né? Então é algo sobrenatural. Então, primeiro é surpresa, segundo invisibilidade. Só agora passa aí, né? Na semana passada nós estávamos com isso aí. E a outra agora é velocidade, né? Aí eu até falei aí, ó, no texto de 1 Coríntios 15:52, Paulo fala a palavra grega átomo, né? Que foi a medida para no momento. Aí nós falamos que na química antiga, átomo era conhecido como o último elemento da matéria, portanto, a ser dividido. Hoje já se descobriu muito mais. Acho que até o pastor André que falou, né? Então, é uma coisa muito, sei lá, não tem como a gente, o diabo anjo, imaginar. O que é um átomo? Um átomo é algo que você tem que usar um microscópio, né? Parece que é 1000 vezes, não sei. São 3 elementos: átomos, prótons e nêutrons. Isso, átomo, próton, e é tudo milímetro, não, como é que é o nome? Nano. Hã? Nano, muito nano. Você que é da eletrônica quer saber disso. É algo que não tem como a gente medir, mano. Né? A gente pega uma micra. O que é uma micra? É 1 milímetro dividido por 1000.
Então o átomo elétrico, as coisas assim, é muito mais divisível. Então, peraí, então Paulo está dizendo que essa velocidade literalmente é algo sobrenatural, irmãos. Imagine que a gente não tem como colocar na nossa cabeça, pastor Reginaldo, e meditar, não tem como. Que para a gente é uma coisa até inconcebível, mas Deus tem esse poder. Aleluia. E assim será o arrebatamento. É uma coisa, meu Deus do céu, será só Deus. Maranata, palavra constitui de 3 elementos, nós até falamos semana passada. Mar, Senhor, Ana, nós, tá, vem. Então quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Amém? Então nós terminamos nessa parte aí semana passada. Bota aí para mim de novo, mais um. Pode colocar. Olha só, a gente costuma dizer em 1 Coríntios, lá que está registrando, não abrir e piscar de olhos. Tá, olha que olhar bonito ali, né? Só que tem um porém. Por que nós usamos a expressão abrir e piscar de olhos? Porque é algo que a gente conhece que tem uma velocidade de fração de segundo. Só que é muito mais rápido do que isso. Então, Paulo vai usar essa expressão, né? Aí botei ali, ó. Estudo nos diz que o piscar involuntário dura de 290 a 750 milissegundos. Olha só. O que é milissegundos? É o segundo dividido por 1000. Hein? É o segundo dividido por 1000. De repente a missionária de ideia vai se levantar e vai falar: pastor, mas esse negócio de segundo não vai nem a pena contar. Aprenda uma coisa: para mim, um dia que eu não faço nada, vai mim um dia perdido. Mas tem gente que um segundo vale uma coisa, ou muita coisa. Por exemplo, quem já acompanhou as Olimpíadas aí? Já viu o corredor? É ou não é? Às vezes ele perde a medalha de ouro, irmã Eliane, por causa de um segundo. Às vezes ele perde o primeiro lugar por fração de segundos. Então nós só valorizamos esse tempo num jogo, numa disputa, é ou não é? Numa corrida. Então a gente só valoriza assim. Só que tem algo que é muito mais rápido do que isso que você tem que valorizar. O que? É o arrebatamento da igreja. E nisso ninguém pensa. Aleluia. Nisso ninguém pensa, né? Em fração de segundo o cara perde uma medalha, né? Tanto é que os corredores, quando vão chegando na linha de chegada, eles dão aquele pulso para ver se bota o fiapo do cabelo assim, para ver se... que agora tem uma tecnologia, né? Então tem coisa que a gente precisa entender. Rapidez de arrebatamento, a rapidez da volta de Jesus é algo que tem que levar a sério, entendeu? Porque senão nós vamos sofrer, vai ficar. É melhor ser santo e participar dessa velocidade sobrenatural do que perder a salvação e ficar 7 anos na grande tribulação. O que você pretende? Qual é o seu objetivo? Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Então, o estudo nos diz que o pisca involuntário dura de 290 a 750 milissegundos, ou seja, de 1/3 a 3/4 de um segundo. Olha só, isso é o piscar involuntário. Ninguém percebe, né? Quantas vezes você pisca em 1 minuto? Ninguém percebe, é uma coisa tão natural, né? Interessante, né? Mais embaixo ali, ó, o mesmo estudo mostra que ficamos em uma, né? Que piscamos em média de 6 a 12 vezes por minuto, ou seja, uma vez a cada 5 a 10 segundos. Então, o que eu quero que você entenda? Se piscar os olhos tem essa rapidez, imagine o arrebatamento, que é muito mais rápido que isso. Ou seja, é algo super sobrenatural. Quem quer participar dele, dá glória a Deus aí, vai. Glória a Deus, aleluia. Então é algo muito sério, irmãos. Arrebatamento é coisa séria.
Arrebatamento não é brincadeira, né? Paulo usa o átomo, né? Paulo usa piscar de óleo, mas quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que o negócio é muito mais sério. É o que eu falei, a gente só valoriza segundos numa disputa olímpica. A gente só valoriza segundos em uma competição, porque por fração de segundo tu perde uma medalha, tu perde o primeiro lugar, perde o pódio, e a gente não nos preocupou em nos preparar para algo que é muito mais rápido do que um segundo. São milissegundos para Jesus pegar e tocar a trombeta e a igreja ser retirada da terra. Aleluia! Uma velocidade tão grande, irmão, que eu posso estar conversando com a minha esposa, né? E em fração de milésimo de segundo, a gente daqui a pouco está em outro estado, está no céu. Aleluia. E outra coisa, pastor André, a Bíblia vai dizer que além disso, essa rapidez toda, você ainda vai trocar sua natureza carnal para uma natureza espiritual. Quem é que tem poder para fazer isso, irmão? Meu Deus. Aleluia. Uma noiva, ou Luane, quando você casou, levou quanto tempo para voltar o vestido de noiva? Ah, só casou no civil? É igual eu e minha esposa aqui. Eu também. Ah, você também só no civil? Meu Deus, só tem pobre aqui. Quanto tempo a sua esposa levou para botar o vestido de noiva? Muito tempo, não foi? Leva quanto tempo? Você vai casou no velho de Ginaldo? Quanto tempo você levou para botar o vestido de noiva? Bastante tempo. Você quando fala bastante é 2, 3, 4 horas. Sem contar que tem que entrar aquela maquiagem toda, aperta aqui, faz ali. A minha leva o dia todo. Ei, Jesus vai nos dar uma veste de noiva em milésimo de segundo. Quem quer ser vestido de noiva? Eita glória! Aleluia! Aleluia! Você também foi só no civil? Eu vou casar aqui, ó. Ei, pastor, só vai dar valor a esses segundos aí se a pessoa tiver pressa naquela decisão. Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Aí Jesus leva. Jesus leva a perder. É isso. Só mais um pouquinho, Senhor. Então é coisa séria, irmão. São coisas que a gente não imagina. Paulo fala que é não abrir piscar de óleo. Ele vai usar essa palavra átomo, que é a última medida que tinha naquela idade, naquele período, idade antiga. Hoje já se subdivide tanta coisa, que é a velocidade. E isso, irmão, esse milésimo, pega aí um ato aí de vídeo aí, é a rapidez do arrebatamento. E junto com essa rapidez, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corrupto da incorruptibilidade. Só quem tem poder de fazer isso é Ele. É Ele. Mais ninguém. Aí eu quero finalizar, que a gente vai entrar em outro tópico. Vale a pena servir a Jesus? Aleluia. Vale a pena aguentar a afronta? Vale a pena ser, aleluia, perseguido? Vale a pena ser caluniado? Vale a pena? Vale, irmão, porque tem algo muito especial nos aguardando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu levanto as minhas mãos agora e profetizo sobre a vida de vocês. Aleluia. Que Deus possa dar para vocês um revestimento espiritual, possa dar capacidade, resiliência, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Amém? Amém. Vale a pena, irmãos. Eu vou fazer 40 anos de crente, eu e minha esposa, e foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Glória a Deus. Hoje tem muita gente jogando seu ministério fora, não quer mais fazer nada na igreja por causa de luta. Eu sou pastor, não é porque eu quero, não. Não, eu sou porque eu tenho convicção da minha chamada e que Deus vai me dar capacidade de ir até o fim. Aleluia. Não é por vaidade nem para dizer que eu sou. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Aleluia. É uma chamada específica de Deus na minha vida. Quantas pessoas falam comigo, pastor, tu tem dom de pregar, para com isso, vai pregar, vai ganhar dinheiro. Só que o meu negócio não é o eu, é a vontade daquele que me chamou. Aleluia. Aleluia. Então, uma coisa eu sei, se eu perseverar até o fim, Diaconis Eliane, tem algo me esperando lá no céu. Glória a Deus. Oh, glória. Amém? Então vamos lá agora? Bom, aí agora nós vamos falar, tá?
sobre a vida após a morte. Tá? Nós falamos do arrebatamento. Tá? Só que a Bíblia fala que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Tá? Na realidade, eles não estão nem mortos, mas a gente usa uma força de expressão, porque o próprio Jesus fala: quem crê nele não morre, passa da morte para vida, e ponto final. Amém? Passa da morte para a vida, mas na nossa concepção ele morreu. A gente até sabe que a pessoa está bem, só que a gente fica com aquele negócio, isso aí é a tendência humana. Pô, fulano morreu, a gente até chora, sente a falta, né? Mas a gente sabe que está com Cristo. Pior aqueles que morrem sem Cristo, ou aqueles que a gente até diz que está no céu e não está, porque tinha pecado oculto. Porque tem gente que engana que é uma beleza, né? É verdade. Só Jesus, irmão. Tem gente que tem duas máscaras, uma para a igreja e outra para a vida lá fora, né? É o famoso mascarado. Então, dentro da vida após a morte, nós temos alguns argumentos. É a outra página, já está no 3 e 4, tem 1 e a 2. Vamos lá, acho que você passou uma aí. Isso, essa aí. Então, a vida após a morte, a gente tem entendimento dela em 4 argumentos. E nós vamos falar sobre isso aí agora, tá bom? Primeiro, é o argumento histórico, tá? Então vamos lá. Se a questão da vida, a lei morte, estivesse fundamentada apenas em teorias e conjecturas filosóficas, ela já teria desaparecido. Mas a prova da crença na imortalidade, né, estão impressas na experiência da humanidade. Então, vida após morte não é filosofia, é algo real. Qual é a maior prova disso? Vamos lá. Como é que os egípcios tratavam a vida após a morte? Como? Lembra que você vai falar só para merendar? Não, botava moeda nos gregos. Os egípcios faziam isso não. Errou! Lembra? Não, lembra? É Ana, né? Mano, você que ligou para mim, não consegui falar contigo direito, né, mano? Estava tão ruim a ligação, desculpa, tá? Perdoa o teu céu, eu não consegui entender nada, estava rindo. Não, como os egípcios tratavam a vida após a morte. Isso, olha, o outro falou, embalsamado. Pastor, por que o senhor está falando dos egípcios? Tá? Existiu civilizações antes dos egípcios? Sim. Mas por que eu estou falando dos egípcios? Porque é uma das civilizações mais antigas do mundo. E no requisito vida após a morte, eles tinham um cuidado sobrenatural. Tem um filme aí, Os Deuses do Egito, que mostra quase todo o panteão egípcio, né? Que a pessoa vai passar pela balança. Entendeu? Então quando chega naquela fila, inclusive a menina que morre, né? Deus morte leva ela, né? Aí tem o Deus da morte que leva ele para ver a menina, mas ele não pode nem tocar nela. Ele deixou ele ir no mundo pós-morte, que ela estava na fila, porque você tinha que ter alguma coisa para botar na balança. E o que tinha do outro lado? Uma pena. Uma pena. Você sabia que no contexto egípcio, Faraó não era condenado? Faraó já entrava no hall de ser divino Deus. Aí o que Deus fala para Faraó? Né? O que Deus fala para Moisés? Eis que eu endurecerei o coração de Faraó. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Porque Moisés estudou 40 anos no Egito. Deus está usando a cultura egípcia contra o próprio Faraó. Eis que eu endurecerei o coração de Faraó. O que Deus está dizendo para Moisés? Ó, aquilo que tu aprendeu que ele vai ser Deus, o coração dele vai ser reprovado na balança. Amém ou não amém? É isso que Deus fala para Moisés. O coração dele vai ser reprovado. Tanto é que quando o faraó, pastor Reginaldo, ele morria, ele passava pelo processo de mumificação. Como era o processo de mumificação? Primeiro, se abria daqui a aqui, né? Tirava todos os órgãos da pessoa, colocava no produto de salmoura, né? E alguns até descartavam, mas só apresentava mais era o corpo.
né? E aí começava a botar o corpo lá naquela solução, depois tirava, secava, botava de novo, era um processo. E o cérebro, para não apodrecer, colocava-se 2 canudos até aqui, batia, imagina, batia e depois sugava. Tinha que tirar essa massa toda para não apodrecer. Aí depois pegava o coração de Faraó, mumificava o coração e colocava num pote ao lado da múmia, ou dentro do sarcófago. Por quê? Porque era o coração de Faraó que já estava provado a passar pelos deuses, Horus e tanta aquela coisa. Então, além disso, eles matavam mulheres, animais e escravos. Acreditava que na vida após morte ele tinha que ter mulher, ele tinha que ter riqueza e tinha que ter escravo. Pastor, quem ensinou a esses homens sobre a vida após morte? Todo ser humano, na sua ignorância, ele entende que há um Deus, de um jeito ou de outro. Então o homem, na sua ignorância, ele já acredita numa vida espiritual. O que é isso? É o argumento histórico, né? Crer na vida após a morte. E mesmo na ignorância, acredita que vai ter um julgamento. Quem falou da moeda? Você? Por quê? O que os gregos ensinavam? Né, que quando você descia para o mundo pós-morte, você tinha que ter as moedas para pagar o barqueiro. Pastor, onde tem isso? Naquele filme, o Percy Jackson, Ladrão de Raio. Tem lá, né? O Percy Jackson, Ladrão de Raio. Ele vai até no mundo pós-morte e ele vai até com as moedas para pagar o barqueiro. Se não pagar o barqueiro, já era, fica no inferno. Porque o barqueiro que te leva até o paraíso. Então, é uma coisa totalmente o quê? Os índios, não vou nem falar do Brasil, os índios americanos, os Apaches, Sioux, Cherokees, Cheyennes, né? Eles tinham sempre um lugar reservado onde ficavam os seus ancestrais. Fazia-se totem com cara de madeira, dizendo que eram os seus ancestrais que viravam Deus e cuidavam deles. Então todas as nações, historicamente falando, pensam na vida após a morte. Aí tem crente que relaxa dentro da igreja. O ímpio cuida mais da vida após morte do que muitos crentes. Por quê, pastor? Porque se ele cuidasse da vida após morte, ele não pecava, não era fofoqueiro, não adulterava, não era ladrão nem pilantra. Estava na presença de Deus. Senhor, já estou preparado para o arrebatamento. Aleluia. Então isso é algo muito sério. Então, esse argumento histórico é porque desde quando o homem se entende por gente, ele já pensa que tem uma vida após a morte. Isso é um argumento histórico, irmãos, né? E não adianta você querer ser kardecista, né? Vai lá para Allan Kardec, missionária Josi, que lá você vai reencarnar. Eita, gente, pessoa. A minha mãe era kardecista, eu já falei aqui, né? Que a minha mãe, ela cismava que na outra vida ela foi uma viúva que fez muito mal, aí ela teve que reencarnar na vida que ela tem agora e ela sofre para pagar as maldades que fez no passado. Satanás. E para tirar isso da cabeça dela, Diego, levou muito tempo. Graças a Deus ela é salva e remida no sangue de... Mas quantas pessoas estão enganadas com isso? Reginaldo, imagina se fosse budista. Pode encarnar 9 vezes. Só que tem um porém. Pessoal, se você vê encarnado numa borboleta, cara, Uma barata. numa barata, não, está só um gambazinho. Meu Deus, Itinéria, imagine, você vai vir encarnado em quê? No peixe. Ai, se for de aquário, está frito, não dura um ano. Não é? Então, são religiões do tempo presente que pensam na reencarnação. Muhammad Allah Abarquim. Eu sei que o nome de Maomé vai daqui até lá, é imenso. Maomé mesmo, esqueci o nome dele, que é muito grande. Maomé ensina no Corão que se você morrer praticando a guerra santa, você vai entrar no harém cheio de virgem. Misericórdia, irmão. Para que um harém cheio de virgem? É melhor ser anjo e glorificar o nome do Senhor. Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus. Oh, glória, eu não estou conseguindo sustentar nenhuma, imagina.
filha. Uma só já deu filho, filha, neto. Imagine 10. Ai, Deus, misericórdia. Eita, ela vem o Senhor Jesus. É melhor ser anjo e glorificar Ele no eterno para sempre. Eita, glória. Oi? Uma. Olha ele. Não, mas é verdade. Então as religiões já ensinam que existe uma vida pós-morte. Historicamente, as nações de 5, 6 mil anos atrás já pensavam na vida pós-morte, né? Quando você vê o filme Conan, da década de 80, com Arnaldo Schwarzenegger, eita, quase que sai. Quando ele faz o primeiro Conan, 1980 alguma coisa, que ele é um acadiano, e ele fica adorando, é Kron, né? Tem aquela coisa pós-morte, que isso é fato histórico, o homem sabe que existe uma vida pós-morte, mas por falta de entendimento, segue o caminho errado. Dá glória a Deus que você tem a palavra, e a palavra diz que você vai para o céu. Oh, glória! Eita, Jesus! Aleluia! Que bênção, né, manhã? Amanhã você queria ressuscitar, você queria reencarnar como? Mãe? Fala, né? Uma águia para estar bem longe, né? Ai. Então o primeiro argumento é o argumento histórico. O segundo argumento é o argumento teológico, né? O que é o argumento teológico? Procura provar que a vida do ser humano tem uma, o quê? Finalidade, além da própria vida física. Há algo que vai além da matéria de nossos corpos, é a parte espiritual. Quando Jesus Cristo, né, a morte ali, né, e trouxe à luz a vida e a incorrupção para a nossa natureza carnal. Então o argumento teológico, ele está dentro da Bíblia. É lógico que algumas teologias ensinam de uma forma errada, mas a nossa teologia é a palavra de Deus. Primeiro, o corpo é feito de quê? Nós somos ser tricotômico. Nós somos feitos de quê, pastor Reginaldo? Corpo, alma e espírito. Deus nos fez com o elemento da terra, mas também nos dotou com o elemento da onde? Dos céus. Essa é a maior prova que existe no céu nos esperando. Por quê, pastor? Porque Deus fez o homem da terra. Lembra que eu falei aqui nas aulas passadas? Nós já estamos um mês falando de escatologia e não passamos nem do slide 25, né? Esse é qual? 22, são 81 slides. Nós estamos levando uns 3 meses falando aqui isso aí. Tem assunto pra caramba. Só para você entender, vamos lá. Então o que acontece? Deus nos fez o quê? Do pó da terra. Tanto é que o nome do primeiro homem qual era, João? Adão. E vem da raiz hebraica o quê? Adamá. E a palavra Adamá, traduzida para o português, é terra vermelha ou barro vermelho. Deus fez o homem do pó da terra. Só que Deus fez o homem do pó da terra, mas colocou nesse homem duas coisas que é espirituais, que é o quê? A alma e o espírito. A alma é aquilo que faz você entrar em contato com o mundo exterior. É através da alma que você está vivo. Mas se tirar a alma, tu está morto. Só que além da alma, e o que é aquilo que nos diferencia dos animais? O animal só tem corpo e alma. Animal só tem corpo e alma. Lembra que eu falei aqui uma vez que a gente engana nossas crianças, nossos netinhos, quando o periquito morre, o cachorrinho morre, a calopsita morre, o peixinho morre, a criança começa a chorar, aí você fala, não chora não, foi pro céu. Ei, céu não é para animal não, céu é para mim e para você. Aleluia. Amém? Então os animais só têm corpo e alma. Morreu, acabou. Agora o ser humano não. Ele tem um corpo terreno, mas ele tem uma alma diferente dos animais. E além disso tem um espírito. O que é o espírito? É aquilo que entra em contato com o mundo espiritual. Aleluia. Você só conhece que existe um Deus porque tem espírito dentro de você. Amém ou não amém? Lembra que eu falei aqui uma vez em Missionária Glória? Se a senhora entrar numa comunidade lá dentro da África ou dentro da Amazonas, onde tem uma tribo que nunca teve contato com o ser humano, andam pelados, às vezes são até antrópagos. O que é isso? Comem carne humana.
Você vai reparar duas coisas lá. Eles têm um líder e eles têm um pajé, um mágico, um bruxo, alguma coisa. O que leva o ser humano sem entendimento a ter um líder e a ter alguma coisa, em alguma divindade? Primeiro, porque esse negócio de liderança já é algo dentro da nossa alma, é inerente à alma do ser humano. Alguém tem que mandar. E a parte espiritual, mesmo na ignorância, ensina que existe alguém superior. Aí eles adoram o vento, eles adoram a onça, eles adoram o mar, eles adoram o raio, eles adoram o trovão. Por quê? Não tem conhecimento, adora algo acima deles. O que é isso? É o espírito dentro da natureza humana. Ei, mas nós não vivemos distante, nós vivemos em comunidade. E nós entendemos que um dia Jesus morreu na cruz do Calvário e reavivou a chama para que o nosso espírito entendesse que o céu nos esperando. Quem crê assim da glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Então, querido, esse argumento teológico é coisa séria. Pastor, por que o senhor está falando que tem vários argumentos teológicos? Porque você vai no catolicismo e te ensina que tem um purgatório. Irmão, se eu aceitei Jesus, para que purgatório? Hã? Então, se eu falo que você morre e vai por purgatório, eu estou dizendo para você que Jesus foi um otário, um idiota. É ou não é? Sim ou não? Se tem purgatório, para quem Jesus morreu? Não precisa de purgatório. Se eu tenho o sangue de Cristo na minha vida, há um céu me aguardando. Aleluia. Ou na morte ou no arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Passa aí agora, meu DJ. Aí sim, agora vem o 3. Argumento moral. Está vendo, irmão, como é que esse negócio sobre a vida após morte, ela não é fácil de se estudar? Mesmo dentro da Bíblia existem os argumentos? Vamos lá. Argumento moral. O que é o argumento moral? Há um governador moral dentro de cada ser humano chamado de consciência, tá? Que rege as suas ações na existência dentro do espírito humano e indica a sua função interna como um sensor moral aliado à soberania divina. Pastor, eu não entendi. Eu vou explicar para você. Se Jesus voltar agora, a trombeta toca agora, nós estamos aqui, vamos para o céu. Numa aldeia ou numa tribo longínqua, aonde o evangelho não foi recebido, vai ter arrebatamento lá? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Quem acha não? Levanta a mão. Só você, mulher? Tem vergonha não? Mas eles vão ser pela consciência. Pastor, é bíblico isso? É. Porque a consciência é algo que está dentro de nós. Entendeu? Porque a Bíblia falou que o evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra. Mas tem lugar que não vai ser, irmão. Isso é realidade. Então serão julgados pela consciência. Então eles estão inocentes. Mais inocentes do que aquele que recebeu. Por que a Bíblia diz? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Se você sabe, você é cobrado, meu filho. Amém? Agora, eles serão julgados pela consciência. Só que tem um porém. Tem coisa que eles fazem lá que para a gente é pecado. A gente não pode fazer. Mas eles fazem. Por que eles fazem? Porque eles não têm ainda o quê? Um entendimento de consciência. Mas a consciência ensina para eles o que é certo e o que é errado. Então eles vão ser julgados pela consciência. Pastor, por que isso? Para ninguém chegar diante do trono e falar: tu foi injusto comigo. Porque Deus é justiça. Porque só existe 2 julgamentos. Só existe 2 julgamentos. 2 tribunais. O primeiro qual é? Qual é o primeiro tribunal que vai ter? Isso, o tribunal de Cristo. E qual é o segundo tribunal? Tic-tac, tic-tac. A igreja vai... Isso, acertou as 2. Essa é minha esposa. Eita glória. Escolha essa mulher. Pede o que quiser, te será feito. Até metade do reino se te dará.
Irmão, não estou falando de julgamento, porque julgamento tem outro, que é o julgamento das nações quando Jesus voltar. Estou falando de tribunal. Tem dois tribunais. O primeiro é o tribunal de Cristo. O segundo, o tribunal do juízo do trono branco. Então vai ter um tribunal para os salvos e vai ter um tribunal para os injustos ou não salvos. Qual é a diferença de um para o outro? Primeira diferença: tribunal de Cristo já é só para dar galardão, mas já está todo mundo salvo. E o juízo branco? Ninguém vai ser salvo, é tudo condenado. É leitura de sentença. Qual a segunda diferença de um para o outro? Um vai ser feito após o arrebatamento, que é o dos salvos. E o do ímpio vai ter que esperar os 7 anos da grande tribulação, vai ter que esperar 1 milênio, e é depois do milênio. Eita glória! Amém, irmão? Deu para entender, irmão André? Ou é muita coisa? O André fez assim: olha, é bravo assim para entender? É difícil? Fala para mim. Mas é a realidade, tá? Aí, pastor, por que então que a pessoa que mora lá na tribo, é um camarada lá que tem milhares de anos lá isolado, ele vai ter também passar do arrebatamento? É lógico, alguns não vão, mas só aqueles que têm uma consciência e usa. Por quê? Porque senão, quando chegar no dia do juízo do trono branco, ele vai falar: o senhor não pode me julgar, porque o senhor não me deu a oportunidade. Só que Deus dá oportunidade para todo mundo. Então a consciência é um argumento moral. Tem gente na tua rua que nunca aceitou Jesus, mas tem mais moral do que aquele que é crente. Porque às vezes ele é tão católico, às vezes é tão espírita. Você não vê ele falar palavrão, você não vê a família dele brigar, não tem briga na casa dele, não bota música ruim. É um camarada que tem um código de ética. Aí o crente xinga palavrão, briga com a família, é um enrolão, deve todo mundo. E aí, irmão? E aí? Cadê a consciência moral? Cadê a consciência moral? Então, uma vez me fizeram uma pergunta no seminário e eu dei a minha resposta pessoal. Pastor, no arrebatamento da igreja, será que o católico vai ser arrebatado? Sabe o que eu falei? Eu falei: assim como alguns crentes vão ficar, de repente eu vou levar os católicos lá. Porque eu conheço o católico dentro da igreja que ele é contra os ídolos. Você sabia disso? Ele é contra os ídolos. Ele fala para mim: pastor, eu sou católico, a tradição da minha família, mas eu nunca me prostei diante de ídolo. Eu sei que a salvação é só em Jesus e em Deus. E está lá naquele catolicismo. Aí eu posso condenar ele? Então está na mão de Deus, porque a própria Bíblia diz que aquele dia e hora vai ser dia de espanto e de surpresa. Amém? Tem muita gente que prega que é uma bênção, ensina que é uma bênção, tem muita gente que é profeta que é uma bênção, mas no arrebatamento vai ficar. Por quê? Não é obra, é fruto que te leva para o céu. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Pode falar, pastor João. Não, o YouTube está cheio. Então as igrejas aí estão aceitando o pecado de tudo quanto é jeito. O padre está pregando contra o pecado. Nós somos reformados. Entendeu? E aí? Carismática, né? Não tem imagem. E outra coisa, a gente tem um nome de igreja, Assembleia de Deus Ministério Baluarte. É porque, infelizmente, hoje a igreja virou uma coxa de retalho. Vê a igreja de Atos dos Apóstolos, não é a igreja de lá, não. A igreja de Cristo que está em Filadélfia, a igreja de Cristo está em Coríntio, a igreja de Cristo que está nas regiões da Galáxia, a igreja de Cristo está em Jerusalém. Não tinha nome, não tinha placa, era uma só. É um pecado que fez a gente dividir isso tudo. Aí o outro prega lá que a igreja dele é verdadeira, que o pastor dele é verdadeiro, que você saiu daqui não pode entrar lá. Para com isso! O céu é para todos, é mediante o nome de Jesus e o sangue dele, irmão. Aleluia. Aleluia! Então tem muita gente indo por caminho errado. Caminho errado. E esquece que a igreja tem dono, é Jesus. Então o primeiro argumento que nós falamos foi o argumento histórico, depois o argumento teológico, terceiro o argumento moral, e o último agora é o argumento metafísico. Meu Deus, acho que você não esperava um estudo de escatologia tão profundo como isso, né? Está acostumado só a pessoa falar só o básico e jogar, né?
Mas tem coisa que impacta mesmo. Então vamos lá, tá? Argumento metafísico. O que é? Os elementos materiais do ser humano denunciam o sentido metafísico que compõe a sua alma e espírito. Esses elementos são indissolúveis. Portanto, como evitar a realidade da vida além morte? É impossível. Pastor, não entendi, vou explicar para você. Nós temos um corpo físico, mas quando você tem uma vida espiritual íntima com Deus, você vê anjos? Gente, me responde aí, você vê anjos? Se Deus Sim! permitir. Está tudo parado olhando para mim, mano. No jantar, tá? Você concorda com você? Você vê anjos? Sim! Você vê demônios? Sim, eu vejo. Minha esposa vê. Você não é atacado à noite, como de vez em quando eu sou? Então o que é isso? É uma batalha do corpo com o mundo espiritual? É um argumento metafísico. O corpo não nega que existe um mundo espiritual. Eita! Quando tem gente que não vê, nunca viu nada, mas fica todo arrepiado. Gente, eu estava numa parte da minha casa, ai, eu senti um arrepio. Que é isso? Ai, sangue de Jesus tem poder. Porque quando é coisa boa, você, ai, que paz no meu coração. Eita Jesus, amém ou não amém? Amém. Nós estamos aqui em corpo, estamos pregando a palavra. Eu não sei você, mas eu sinto, metafisicamente falando, a presença de Deus. Meu corpo testifica que tem um espírito. Aleluia. Meu corpo testifica que tem algo espiritual na casa. Tem presença, tem glória. Quem pode dizer isso? Você tem que sentir isso aí. Dá glória aí para mim, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Pastor, eu fui na igreja, sentei, fiquei lá 2 horas, saí, não senti nada. É que tu é ruim mesmo, desgraçado. Cabra ruim. Não é? Pastor, eu fui na igreja, mas que igreja fria! Fria é tu, pedaço de múmia. Porque quem faz culto é quem? Quem dá o culto para Deus? Sou eu. Se tu não quer, problema é teu. Eu vou dar glória, vou dar aleluia, vou sentir, eita! Né? Ah, pastor, eu fui naquela igreja, mas que igreja fria! É lógico que tu estava lá. Para ver quando depois que tu saiu, o fogo caiu, tu era pedra de tropeço. Não é? Porque quem quer, sente presença de Deus é no carro, é no trem, é no ônibus, é andando na rua, é sentado no culto, no altar. Ei, você tem intimidade, o mundo espiritual existe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí esses crentes vão falar besteira e vá para a ponte que caiu. Hã? Ai, né? Então, o que é isso? É um argumento metafísico. O nosso corpo é material, mas ele não nega o mundo espiritual. Ele te ensina que existe algo além da matéria. Isso é visto na Umbanda, isso é visto na Quimbanda, isso é visto no centro de mesa branca. Metafísico, não adianta, existe. Não tem como você rejeitar. Então, voltando aqui, então a vida após morte tem um argumento histórico, a vida após morte tem um argumento teológico, a vida após morte tem um argumento moral e tem um argumento metafísico. E a Bíblia ensina sobre tudo isso. Tudo isso. O argumento histórico, vocês vão ver lá no Antigo Testamento, Deus falando contra a cultura espiritual do faraó. É que a gente lê a Bíblia, mas não estuda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Né? Por que Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés? Porque a terra era santa. A presença de Deus ali consagrou a terra santa. Porque Moisés estudou 40 anos no Egito. E o que acontecia lá no Egito? Toda vez que eles iam entrar num lugar para cultuar a Deus, até os escravos tinham que tirar o quê? As sandálias dos pés. Então é algo cultural. Uma vez um pregador pregando falou: pastor, irmãos, eu bem do lado lá, irmão. O que é? Quase que eu estou aqui o microfone na cabeça dele. Quase que eu jogo a cadeira dele. Sério? Irmão, sabe quem Deus mandou Moisés tirar a sandália? Porque a sandália era do Egito. Caramba, durou 40 anos mais que a Havaiana. Nem a Havaiana dura tanto, irmão. Imagina, Moisés estava 40 anos no deserto para
pastoreando ovelha com uma sandália de 40 anos. Nem da Adidas dura tanto, dura. Aí o camarada veio com uma décima, vai ser burro, assim lá na China. Ele estava com uma sandália já de Midian já, ele até tirou as vestes do Egito, mas acontece que como ele foi criado no Egito, ele tinha um entendimento que para estar na presença de Deus tinha que tirar o quê? As alpacas, a sandália. Aí o que Deus faz? Moisés, já que tu aprendeu assim, tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Aleluia. Oh, glória. Amém? Entendeu? Então, coisa cultural. Por que Deus manda a vara de Moisés virar cobra? Por quê? Por quê? Porque Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo a adorar aquela divindade, embora ele não adorava, porque ele conhecia a sua natureza de hebreu, que a nomenclatura judeu é só depois do cativeiro que entra em uso. Então, ele conhecia que ele era um hebreu, Deus dos hebreus, que a mãe dele ensinou ele. Só que ele via aquele panteão. E outra coisa, o deus Amorfis era tipificado por uma serpente. E qual era a função de Amorfis? Destruir toda a natureza e promover o caos. Quem era que impedia Amorfis? Ra. Era Ra. Amorfis não destruía nada por causa de Ra. Então a serpente não era adorada no panteão egípcio, era adorada separada por algumas pessoas. Só que Faraó, para entender que Ra dominava sobre Amorfis, ele tinha uma serpente na sua mitra. Pode ver, toda vez que mostra Faraó tem uma serpente, mas ele não adorava. É para dizer que ele também reconhecia a serpente como Deus. Aí sabe o que Deus faz? Moisés, tu ficou durante 40 anos aprendendo que a cobra tem poder. Eu vou te dar autoridade sobre esse poder da cobra. Eita! Amém ou não amém? Então é tudo algo cultural, metafísico. Amém ou não amém? Tanto é que quando Moisés vai fazer diante de Faraó, os mágicos de Faraó também botou lá e virou cobra. Só que de Moisés comeu a deles. Ou seja, vocês podem até tentar, mas o mais poderoso é Jeová. Aleluia. Então tudo é bíblico, irmãos. Só não anda na Bíblia quem não quer. Está lá escrito para isso. Amém ou não amém? Amém, glória. Sua vitória. Entenderam aí essa situação, esses argumentos da vida após morte? Amém? Então existe arrebatamento. Existe. O povo do antigo histórico sabia, a Bíblia teologicamente fala, esse argumento aí que tem tudo que aprendeu é bíblico e também científico. Vamos lá? Eita, peraí. Rapaz, está com uma pressa. Não, é que eu apertei o botão errado. Vida porra nossa, agora o próximo. Isso! Olha aí, ó. Tá bom? Qual é o estado intermediário dos mortos? Qual é o estado intermediário dos mortos? Ou seja, quando morre, para onde eu vou? Quem morreu na época da lei? Na época de Abraão? O Hades. Quem morreu na época de Cristo? Então é uma pergunta que muita gente faz, tá? Então vamos lá. O estado intermediário dos mortos, né? Então está escrito lá, ó. É uma habitação espiritual fixa e temporal, tá? Biblicamente, o estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado, tá? No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como o que? Sheol, no hebraico, e no Novo Testamento como Hades. Tanto é que tem um deus grego, né? Hades, que é o deus do inferno, do submundo, tá? Os dois termos dizem referente ao reino da morte, tá? É um lugar espiritual em que as almas e espíritos dos mortos habitam fixamente, até que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então esse é o estado estado intermediário dos mortos. Passa aí a outra aí, acho que é o quadro? Não, né? Então vamos lá. É um lugar de consciência, né? E ação racional. Eu vou desenhar que vai ficar melhor. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Agora eu vou usar. Isso. Vou desenhar com você melhor. Ele até aparece aí, eu não sei qual quadro que é, dois quadros na frente.
Aí, é isso aí. Não é? É o próximo já? É o próximo. Então, olha aí, está muito escuro ali, então eu vou colocar aqui que vai ser melhor. Olha só. Tá bom? Ó. Bom? Ó. Calvário. Que é como um calvário, né? Jesus ressuscitou. A caveirinha com a pedra do lado, né? Bonitinho liteado ali, né? Vocês querem vir mais para cá, para ver mais perto? Quer vir para cá, ó? Tá bom? Geraldo, você está quase de pescoço grande. Vem para cá. Outros. Vai para cá. Então vamos lá. Tá? Você quer vir para cá também, pastor André? Pode vir. Tá. Aliás, acender a luz é melhor? Tá bom? Então vamos lá. Então, gente, o que acontecia? Tá? Uma coisa, vocês têm que entender, era a situação dos mortos antes de quem? Antes de Cristo. Tá? Outra coisa é depois de Cristo. Tá? Há uma diferença muito grande em relação aos mortos antes de Cristo e depois de Cristo. Que estrutura é essa? Nós falamos ali que existe um lugar, né, chamado de Sheol ou Hades, que é isso aqui, ó, tá? Ele fica onde? Hã? Aqui na Abaixo. Abaixo. Ele fica embaixo, tá? Então, esse nome que a gente fala aqui, de Hades, ou Sheol, tá? Na realidade, é o mundo dos mortos. Literalmente é o que nós chamamos de inferno. Tá bom? De inferno. É isso aqui. E como ele era composto, pastor João? Ele tinha uma divisão assim, ó. É um abismo e aqui embaixo uma prisão. Ó. Uma prisão. Entendeu? Sendo que um lado ele era mais alto do que o outro. Mais alto do que o outro. Tá bom? O que acontecia quando a pessoa morria? Tá? Quem já ouviu falar de uma doutrina que se fala por aí sobre o sono da alma? Alguém já ouviu falar? Sono da alma? Que a pessoa morre, quando morre fica dormindo? Não, o lugar de preguiçoso é aqui. Primeiro, sono é algo do corpo ou do espírito? Do corpo. É do corpo. Espírito não dorme. Aí apareceu um idiota ensinando isso aí, um montão de bobão aceitou. Porque usa até Bíblia. Os que dormem, mas isso é uma força de expressão. Não existe isso. Aí o que acontece? Quando a pessoa morria, tá? Aqui, uma pessoa morre. Se a pessoa fosse boa, tá? Ela ia para onde? Para cá. Se a pessoa fosse ruim, ia para cá. Pastor, qual é a diferença? Aqui era chamado de seio de Abraão. E aqui literalmente é o inferno. Tá? Aonde a gente vai ver isso? Parábola de Lucas, está lá, ó, um lugar de consciência, tá? E um lugar onde tem o quê? Ação. De vida e ação. Está lá em Lucas, no capítulo, acho que é 16, né? A parábola do rico e do Lázaro. Parábola do rico e do Lázaro. O que acontece? O rico morreu. O rico era o quê? Era ruim, né? Ruim. Para onde o rico foi? O inferno. O que tinha lá? Tormento. Fogo. Ó, fogo. A Bíblia diz que quando os dois morrem, olha o que Jesus fala: morreu o rico e morreu também Lázaro. Ambos foram sepultados. O rico foi sepultado e Lázaro foi levado para o seio de Abraão. O que o texto diz lá?
que quando eles estão lá, o rico que estava aqui, tormento, fogo, sofrendo, ele olha e vê quem? Lázaro no seio de Abraão. Aí ele fala, pai Abraão, e a Bíblia diz que ele levanta os olhos. Se ele levanta os olhos, é sinal que está acima. Amém? Pai Abraão, faz com que Lázaro coloque a mão na água e bota um pouquinho na minha língua, porque eu estou o quê? Eu estou o quê? Atormentado. Estou queimando. Aí o que Abraão fala? Meu filho, ainda que ele quisesse, ele não podia. Outra coisa, lá na terra, tu teve boa vida e ele foi humilhado, tu não dava nem uma prato de comida pro cara. Agora ele está aqui no privilégio e você atormentado. Aí, o que Abraão fala? E ainda que ele quisesse, ele não poderia. Por quê? Existe um abismo. Isso, porque tem o que? Abismo. Poço do abismo. Tá? Poço do abismo. E o que tem aqui embaixo? Uma prisão. Pastor, essa prisão tem alguém? Quem? Os piores demônios. Onde está registrado isso? Judas, aos anjos que não obedeceram o seu mandamento, os reservou em prisão eterna. Então, isso aqui, tá? Esse fogo aqui, essa prisão, tá cheio de demôniozinhos, gente. Tá cheio. Cheio de capetudo aqui. E eles vão ser julgados também. Pergunta: quando é que eles vão ser soltos? No milênio? Milênio? Na grande tribulação. Não. Milênio é o julgamento. Lá no livro de Apocalipse está assim, e houve uma batalha no céu, e Miguel venceu a grande serpente, e a serpente caiu na terra. Aí uma voz vai gritar assim, ai dos que habitam na terra, porque a grande serpente desceu até vós. Eita, e foi dada uma ordem: anjo, entrega a chave da prisão para ele. Satanás vai ter acesso a essa prisão. Vai descer lá embaixo, vai abrir as celas, cadeias, e esses demônios vão atentar quem ficar na grande tribulação. Quer um conselho? Faz tudo para ser arrebatado. Eita, glória a Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Então, e outra coisa, é nessa mesma prisão aqui, no final da grande tribulação, que Satanás vai ser amarrado por quanto tempo? Por 1000 anos. Então essa prisão existe. E ponto final. Como isso aqui também existe. Pastor, por que existe isso antes de Cristo ou depois de Cristo? Olha para cá. Isso tudo acontecia antes de quem? Cristo. Antes de Cristo. Por que, pastor, que o bom e o ímpio descia? Porque o céu estava o quê? O céu estava fechado desde o pecado de Adão. Precisava alguém abrir o céu para nós. Eita glória. Aleluia. Aí o que acontece? Jesus ressuscita. E o que acontece quando Jesus ressuscita? A Bíblia diz que ele vai até onde? Pedro vai dizer que ele pregou aos mortos em cadeia. Só que essa palavra pregar aí não é pregar, como tem um idiota por aí que diz que vão se ganhar alma no inferno. O inferno vai ganhar 15. E pior, tem burro que aceita. Tem burro que acredita nisso, irmão. Então vai dar um pedaço de pau. Cara, eu não tenho paciência com idiota, não. Me perdoe, mas eu não tenho. Mas glória, eu não tenho. Eu não tenho paciência com esses caras ruins, não. Jesus não foi lá para pregar, Jesus foi para se apresentar, para se declarar: eu sou a morte e a vida. O próprio Jesus, depois de ressuscitar, ele fala: eu tenho a chave de quê? Da morte, do inferno e também do céu. Eu sou a porta, eu abri. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus se apresenta, pastor Liberto, o que ele vai fazer com os salmos aqui?
O que a Bíblia diz? Vai levar. Levou cativo ao... Então pensa o que estava aqui e fez isso, ó. Levou para onde? Para o terceiro céu. Terceiro céu. Pastor, é bíblico? É. Coríntios, capítulo 12. Paulo foi levado ao terceiro céu e viu coisas tão lindas que ao ser humano não era lícito falar. João, lá no Apocalipse, ele viu as almas debaixo do trono de Deus, os que estão esperando o arrebatamento. Eita glória! Amém ou não amém? Amém. Então, qual é a diferença de antes de Cristo para depois de Cristo? Está aqui, antes de Cristo todo mundo descia, só que agora esse lugar está vazio. Por quê? Jesus ressuscita, vem aqui, deixou isso aqui vazio e levou o cativo ao cativeiro. O que é isso, pastor? Hoje nós aceitamos a Jesus, a gente já não desce, sobe. Quem perdeu a salvação, desce, mas quem está com Jesus vai para baixo do trono de Deus, esperar o toar da trombeta. Aleluia. Quem quer passar por isso, dá glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém? Deu para entender isso aí? Isso é algo sobrenatural. Está aqui, ó. É aquele desenho que vocês vão ver ali. Então Lucas fala muito sobre isso. Isso aqui só era habitado nessa parte aqui somente antes de Cristo. Jesus agora abriu a porta do céu. Meu irmão, tem um céu te esperando. Minha irmã, tem um céu te esperando. Glória a Deus, aleluia. Não abra mão do céu. Amém? Jesus abriu a porta do céu para mim e para você. Aleluia. Amém? Então está aqui, ó. Fala. O que acontece? Quando fala que esses aqui vão ressuscitar primeiro, tá? Eles não vão chegar primeiro do que a gente. É porque eles vão sair da onde eles estão e depois nós encontraremos com eles, para junto todo mundo encontrar Jesus nos ares. Tá? A gente, quando faz o sepultamento, até fala, já está com Jesus. Por que a gente fala que já está com Jesus? Porque não tem mais como perder a salvação. A mesma coisa, quem morreu sem Jesus, não tem mais salvação. É fato. Entendeu? Então a gente fala, já está com o papai, já está na mão do mestre, já está salvo. Então quem tem que tomar cuidado é quem? É quem está aqui ainda. Amém? Porque senão a gente perde a salvação. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse fala, acho que é do cavalo vermelho, se não me fala a memória, que os profetas ficam clamando pelo dia do Senhor. Não, se aqui não vai vir cavalo vermelho não. O negócio de cavalo vermelho é outra coisa. Tem um que é de peste, coisa, aquela coisa na terra. Entendeu? Não, mas tem não, negócio de cavalo não. Tem até um cavalo branco que é o anticristo e tem um cavalo branco que é Cristo. Tem duas partes que parecem um cavalo branco. Então tem que ter cuidado qual discernimento você vai ter. Porque isso aqui não se fala mais nada de hora. Não, aqui já está salvo. Aqui não tem nada que interceder, não tem mais nada. O que acontece aqui é que João vai ver que a multidão fala: Senhor, quando é que os nossos irmãos vão chegar? Tem um clamor. Por quê? Porque já querem ir para a boda do cordeiro, já querem Também tem outro grupo que João... Só que tem que esperar os que estão na grande tribulação. Embora falar grande tribulação, mas na realidade estão aqui no princípio das dores. Vai passar. Tem outro grupo também que fala, que João pergunta, quem são esses que estão clamando? São os que vieram da grande perseguição. Entendeu? Porque até que eles dizem que possivelmente vai haver ressurreição na grande tribulação. Isso. Só que isso é debatido com muitos teólogos. Entendeu? Então, o que acontece? O certo hoje é isso aqui. Tá bom, gente? Tanto é, e outra coisa, a parábola de Lucas do rico e do Lázaro é a única parábola que Jesus coloca a mão. Em nenhuma parábola Jesus coloca a mão. Nessa ele coloca. Por quê? Pela seriedade da verdade futura. Interessante, né? Amém? Glória a Deus. Então, vou parar isso aí hoje. Tá bom? Vamos parar isso aqui. Semana que vem a gente continua. Se Jesus não me arrebatar. Se Jesus me arrebatar, vocês vêm e dão continuidade. Você percebeu, né? Peguei você. Amém ou não amém? Amém? Irmão, Deus abençoe. Semana que vem eu vou continuar, tá? Ainda tem muita coisa para falar. Vai vir agora aí a boda do Cordeiro, tá? Tribunal de Cristo.
grande tribulação, tem muita coisa para falar aí. Juízo final, milênio, tá bom? Mas eu não tenho pressa não, eu vou devagarzinho. Eu quero que você... Ah, e outra coisa, tá? Pastor João, aqui, a gente está aqui. Isso aqui, ó, esse pessoal daqui, lembra que a gente fala que o inferno é apenas um detalhe? Existe algo abaixo disso aqui, que é o quê? Hã? Ah, é chamado de Tártaro ou não, Sheol isso aqui, gente. Geema, Que é o centro da terra, né? tá bom? É o que eles chamam de segunda Morte. morte. Tá bom? Tá bom? Quando é que o pessoal daqui, tá? Que tá enchendo pra caramba, tem milhares de pessoas lá. O espaço é grande lá, né? Já morreu de gente. Tá lotado. Quando é que eles vão sair daqui? Quando eles forem para o juízo do trono branco. Aí vão ser livres sentença e eles vão vir para cá. Aí vão ficar aqui eternamente. Da mesma forma que tem vida eterna para o salvo, tem vida eterna para os ímpios também. Só que o salvo é gozo e alegria e o ímpio é eterno sofrimento. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Amém.